nós estamos de volta para o nosso terceiro bloco do nosso especial, nossa mesa redonda sobre a renovação carismática católica. Se estima que 120 milhões de pessoas experimentaram no mundo todo a graça que a gente denomina de batismo no Espírito Santo. Inclusive, esse termo, batismo no Espírito Santo, ele consta nos estatutos dos Serviços Internacionais da Renovação, que era o ICRIS, e agora no estatuto do novo Serviço Internacional para todas as expressões carismáticas na Igreja Católica, que é o CARIS. Padre Eduardo, eu vou puxar aqui com o senhor. Qual é a importância de ouvir aquilo que a gente ouviu? Nós estávamos lá, eu estava do lado do senhor. Ouvi o vigário de Cristo, o Papa, falar daquele modo em 2017 para nós ali em Roma. Como que isso ressoa no seu coração, o senhor pioneiro da renovação no Brasil? Foi uma grande confirmação. O Papa Francisco experimentou a renovação carismática na Argentina. E ele quer Pentecostes da igreja. Foi muito forte. Papa Francisco dizendo que nós, carismáticos, temos que promover o batismo no Espírito Santo entre os católicos, entre os cristãos e o mundo inteiro. É a missão, é a divina vontade. Sim. Então, nós temos que fazer um planejamento nesse sentido. Com certeza. É a liderança do nosso querido líder, Papa Francisco. Exatamente. Reinaldo, vamos contextualizar isso daí. Você fez parte do ICRIS, né, desse serviço internacional. Agora nós estamos diante do CARIS. Dá um pouquinho do contexto no qual o CARIS surge para nós, um pouquinho, né, da onde vem e o que é esse novo serviço e essa nova realidade. Foi assim, uma surpresa quando o Papa Francisco, naquela primeira fala dele, deixou todo mundo preocupado, né? A renovação carismática não é um movimento. Foi a primeira fala dele. Ela não é um movimento, é uma corrente de graça. Essa é uma discussão antiga que Tatá tinha com alguns sacerdotes e alguns formadores, mas assim, colocado dessa maneira, realmente, ficamos nos perguntando, o que nós somos, né? Uma associação? Não somos. Né? Mas, na sequência, ele deixou mais claro o que ele queria dizer com aquilo, né? Hoje, se você olhar nos documentos do CARIS, você vai ver lá que está contemplada a realidade de movimento. Está lá contemplado. Então, o que ele estava querendo dizer naquela ocasião, né? Ele fala isso depois de falar assim, não sejam alfândega do Espírito, não queiram controlar tudo, não queiram determinar quem pode fazer isso ou aquilo. Depois disso é que ele fala. Então, o que ele está dizendo? Olha, não existe nenhuma expressão aqui agora que pode se dizer a detentora de toda a graça do Pentecostes. Então, não se arvorem em ser a corrente de graça. Vocês são uma expressão. A corrente assambarca uma quantidade incalculável de expressões. Ela nem é católica, ele disse. Exatamente. Em 2017, ele amplia o arco e começa a falar que a corrente é ecumênica. Exato. Vocês falam de natureza ecumênica, ele fala para nós, né? E, de fato, ela, nesse perfil, ela nasce ecumênica mesmo, né? Nós estávamos falando no começo das experiências que nós fizemos com nossos irmãos, né? Certo. Então, quando ele redefine isso, fica mais claro para a gente. O que não pode é uma expressão querer se arvorar em ser a corrente e fazer a alfândega do Espírito, determinar quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode. A gente tem que aprender a... Já estou aqui dissertando sobre o que eu penso dele. A gente tem que aprender a conviver e a buscar unidade na diversidade. Não se trata de uma mesmice. Eu não tenho que pensar como todo mundo pensa para ser de renovação carismática, ou como uma expressão pensa para ser de renovação carismática. Não, há muitas maneiras. Por definição, no Estatuto do ICRIS está lá, a renovação carismática é um movimento não uniforme e nem unificado.
Isso é bonito na teoria, só que quando você foge um pouco do parâmetro da estrutura, você é contra, você está... Esse Estatuto do INCRAS, inclusive, foi reformado. E esse preâmbulo, quem escreveu foi você. Fui eu. Né? No preâmbulo já contempla-se isso que o Papa escreveu, né? Modéstia à parte. O que o Papa escreveu, ele copiou um pouco eu acho que preâmbulo que você escreveu. Tinha um estatuto muito pobre, né? Dizia assim, a renovação carismática é uma reunião de pessoas, muito fraquinho. Então eu propus e aí escrevi o preâmbulo. E no preâmbulo eu falo assim, eu não falo de corrente, eu falo, a renovação carismática é uma graça de Pentecostes que se expressa de muitas maneiras. Eu vou falando, comunidade, instituto bíblico, redes de televisão, comunidade de vida de aliança, comunidade missionária e também como movimento. É isso que falo lá. Então, é só entender que, dentro da grande graça de Pentecostes que eu estou falando, é possível haver muitas expressões. Né? Ele vai falar isso aí como corrente, pegando lá um texto, uma fala do cardeal Sunes, né? Então, para existir essa unidade, há necessidade da diversidade. Isso. Então, o grande passo que eu vejo, Fernando, é que essa busca agora de reconhecer todas as expressões, ainda que não pensem como eu penso, né? De fazer a unidade na diversidade e de incluir todas as expressões. Então, quando eu falar de renovação, eu preciso lembrar dos irmãos que estão por aí, que fazem alguma coisa que não são bem como a nossa, mas que vivem a pentecostalidade a seu modo, né? A comunidade vive a graça de Pentecostes de uma maneira que lhe é própria. O movimento, que é importantíssimo, né? O movimento assumiu, deu visibilidade, rosto à renovação. E também a missionalidade da renovação foi muito assumida pelo movimento. Exatamente. Sim. Então, a importância dos grupos, da formação, tudo isso que o movimento organizou, não foram outros. Mas ele é uma expressão, ele não é o todo. Eu vejo, Tatá, me ajude aqui, ver se eu... Né? Mas, ó... Eu vejo que nós temos dois lados de uma mesma moeda com relação ao cáris. Nós temos coisas que o Santo Padre quer corrigir, isso é uma leitura honesta do que ele falou até agora. E nós temos coisas que ele quer propor para a igreja inteira e para a humanidade. Ou seja, isso que vocês vivem, eu amo isso em vocês e quero que isso se espalhe. E existem coisas que estão acontecendo agora que nós precisamos corrigir o caminho. Seria correto nós falarmos isso? E o que seria? E o problema disso tudo que está acontecendo é que é próprio do Papa Francisco, né? Ele vê o problema, ele aponta o ideal, ele fala, agora vocês resolvam isso. Quer dizer, nós ainda não conseguimos fazer a transição de uma coisa para outra. Aquilo que ele vê, que ele gostaria que fosse corrigido, a gente percebe que há um zelo dele em relação a essa experiência, que é a experiência carismática. Sim. Aquilo que ele deseja, que é a comunhão dos carismas e a corrente de graça, abarcando tudo isso. Agora, nós ainda não estamos sabendo como fazer isso, porque durante muitos anos houve uma certa limitação da corrente de graça ao movimento ou às comunidades quando começaram a se organizar dentro da Frata. Então, nós não estamos sabendo sair ainda desse modelo para aquilo que o Papa propõe. E isso causa algumas tensões e alguns senões. Mas é correto, eu penso que há uma coisa que o Papa quer corrigir, um ideal que ele apresenta e que nós precisamos encontrar um meio de fazer isso. E ainda não encontramos. Perfeito. É necessário nascer de novo. Sim, pai. É para todo mundo nascer de novo. Tem uma experiência profunda. O vento sopra onde quer, ouve-se o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Santo. Amém. Para todo mundo, para o mundo inteiro. A ação do Espírito Santo, o Divino Espírito Santo vai santificar, vai purificar, vai iluminar. E a pessoa vai sair ao encontro. Eu me lembro muito bem, quando estava em Dallas, Texas, um diácono permanente disse: a igreja não tem um zelo pela evangelização. E esse zelo vem da ação do Espírito Santo.
é muito necessário. Exatamente. O padre lembra uma coisa que eu acho interessante. O Reinaldo, mais do que eu, presenciou isso. Aquela questão dos pregadores que saíam pelo Brasil promovendo a graça e o batismo do Espírito Santo, ele não tinha ainda uma certa estrutura, um corpo que ajudasse isso. O Papa, eu acho que está querendo exatamente isso, que voltemos novamente a essa abertura, essa liberdade do batismo no Espírito Santo, mas com um mínimo de estrutura que seria o serviço da Caritas. E comunhão com a igreja. E comunhão com a igreja. Sem dúvida. Então, uma coisa importante que no mesmo 1º de junho de 14, que ele fala, abre a discussão, ele fala uma coisa que redefine a renovação, né? Traz à consciência aquilo que ela deve ser. Quando ele fala, o que o Papa espera de vocês? O Papa espera que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Né? Além de abrir uma jurisprudência sobre o termo sobre o batismo no Espírito, o Papa está dizendo o quê? O Papa quer que todo mundo seja da renovação carismática, enquanto movimento, enquanto comunidade. Não, ele está querendo que todos façam na igreja a experiência da infusão e continuem a fazer o que já fazem, mas agora no poder do Espírito. Exatamente. Então, esses batizados têm que ser como eu sou? Não. Como a comunidade é? Como o movimento? Não, é Deus que vai sair. E quem vem para o movimento? Os que Deus quiser. Só que São João Paulo já teria dito lá atrás, né, no último Pentecostes dele, maio de 2004, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja. É na igreja, se difunda, ela é boa e por isso merece ser difundida. Também não está dizendo sim, que todo mundo se torne carismático, não, mas precisa fazer a experiência do poder do Espírito. E aí vai fazer duas coisas, a renovação, então precisa sair do seu nicho e compartilhar. Como que nós vamos fazer isso? Compartilhar com todos na igreja. Não pode ser esperando que venham até nós, né? Isso é uma primeira coisa. E segundo, vai gerar toda uma carismaticidade que não se enquadra necessariamente, ela é não uniforme, não unificada. Ela vai se manifestar. Eu acho duas coisas também. Interessante. Primeiro, o texto do Papa falar sobre o batismo no Espírito Santo, o Reinaldo lembrou, criou a jurisprudência. Porque até então era uma discussão razoável sobre o termo batismo no Espírito Santo. Batismo, infusão. O Papa usando esse termo e falando que ele gostaria que isso tudo fosse, que o batismo no Espírito Santo fosse para toda a igreja, ele legitima isso que nós estamos pregando, batismo no Espírito Santo. E quando ele fala que é para toda a igreja, ele está falando que esses movimentos e todas as pastorais e outras coisas que existem na igreja precisam desse renovo do batismo no Espírito Santo, para continuar sendo aquilo que são. Agora, aqueles que se sentem vocacionados a participar de um movimento ou de uma comunidade, de uma pastoral, realizam a sua vocação aonde eles estão. Exatamente. Carismaticamente. Exatamente. Por isso eu lembro de uma fala do Monsenhor Mauro Tomazini, num encontro que nós tivemos, e o Monsenhor Mauro falava assim, na igreja não existe uma classe especial de carismáticos, porque todos na igreja são carismáticos, porque todos possuem o Espírito Santo. Existem aqueles que vivem essa carismaticidade, existem aqueles que não vivem essa carismaticidade. Alguns que experimentaram e outros que não, mas todos na igreja são fundamentalmente carismáticos. O cardeal Sunes fala isso, né, de que não existe na igreja. E ele complementa dizendo assim, o que existe de diferente é o grau de entendimento maior ou menor que está em cada pessoa. Então nós somos convocados hoje a ajudar São João Paulo a tornar conhecido e amado o Espírito Santo. Sim, experimentado. Então, exatamente. Conhecido e amado, não só conhecido, não é uma teoria. Conhecido e experimentado. Né? Então, ajudem a tornar o Espírito. Assim você ajuda a fazer surgir a cultura de Pentecostes, que traz no seu bojo a civilização do amor. Exatamente. Né? Eu vejo, padre Reinaldo, Tatá, que o Caris, eu não vou dizer que é o encerramento, mas até estes nossos 50 anos de renovação, eu poderia dizer que nós vivemos uma grande fase apologética. Nós tínhamos que, a todo tempo, explicar à igreja, aos bispos, à hierarquia, quem nós somos, fundamentar a nossa experiência, falar dos carismas, falar do batismo no Espírito. Aí nós temos esforços de grandes homens, né? Esses dias eu fui com o padre Eduardo à Itália, nós trouxemos de lá livros do padre Giuseppe Bentivegna, um grande homem da patrística,
Então, batismo no Espírito desde os padres da igreja, os carismas desde os padres da igreja, esforços, né? Killian MacDonald, George Montague, falando sobre iniciação cristã, batismo no Espírito, todo um trabalho para que a partir de agora nós começássemos com livros católicos, com reflexão católica, falar de nossa experiência. Isso se desenvolveu ao longo desses anos. Agora, não somente isso, nós temos uma associação pública de fiéis que o Papa cria, comunica para toda a igreja, para todos os bispos e diz assim, ó, esse é o serviço, eu criei, eu estou dando... É como se o Papa está dizendo, olha, eu estou dando carta branca e eu quero que os carismáticos ministrem aquilo que eles têm para toda a igreja. O que vocês acham disso? Se falei bobeira, não. Eu me lembro muito bem de Padre Caetano, lá de Fortaleza. Ele estudou profundamente a eclesiologia. Ele dizia, a igreja não sabe aquilo que ela é. Ela nasceu do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a igreja tem que ser realmente pentecostal, carismática, movida pela força do Espírito Santo. Essa é a graça, eu creio, de caris, não é isso? Sim. Ó, Pentecostes, morte, ressurreição, Pentecostes é a fundação da nossa igreja. Tá, sua consideração sobre isso, sobre caris e... Sobre caris, sobre esse período que você chamou de apologético, eu não vejo como um período apologético. Sim. Isso fica mais no seu perfil do que no meu. Sim. Eu vejo esse um período, sim, de conhecimento, de aprofundamento, das pessoas conhecerem. O processo histórico da renovação carismática é um processo histórico que tem que ser julgado ou tem que ser visto dentro do seu contexto histórico. Não podemos esquecer que a renovação carismática trazida pelo Padre Eduardo vem no momento em que a igreja está sendo a única porta-voz real de um arbítrio que o Brasil vivia, de um período de arbítrio que o Brasil vivia. O Padre Eduardo sai daqui, não quis contar isso, porque o seminário foi fechado pela ditadura militar. Por isso que ele teve que voltar para os Estados Unidos e o Canadá. Então, nós vivemos um momento no seu início onde a renovação carismática ela bebe de uma espiritualidade que era oposta àquilo que a igreja propunha no Brasil. Então, ela vive um momento também tenso dentro da igreja do Brasil. Depois, um momento de institucionalização, que foi quando a própria CNBB solicita da renovação carismática uma visibilidade maior em sua organização. E aí nós tivemos o período da ofensiva nacional, que foi feito exatamente isso daí. Então, são momentos históricos diferentes. Houve um documento do Padre Ney Brasil, já anteriormente publicado pela REB, de Dom Estevão, de Dom Terra, falando sobre o termo batismo no Espírito Santo, que ficou muito claro para os bispos, sendo a legitimidade bíblica disso. Então eu não vejo como um tempo apologético, eu vejo como um tempo próprio da renovação carismática nisso. Agora, o Papa nos suscita um novo momento. Exato. E isso nos faz desvestir o que nós estávamos vestindo e vestir uma roupa nova como o Papa pede. Perfeito. E isso vai causar tensões porque é natural. Todo o crescimento gera tensões e sofrimento. Nós vamos ter que fazer o nosso break agora. Nós vamos voltar no outro bloco. Eu quero ouvir a consideração do Reinaldo sobre isso. E aí nós vamos falar de esperança. Nós vamos falar daquilo que a gente pode projetar com relação à experiência de renovação carismática para a igreja, vamos colocar aí os próximos 50 anos. Né? Nós vamos então para esse breve intervalo e nós voltamos já já.